Hoje a gente vai falar sobre organização profissional. Esse é um assunto que vira e mexe alguém me pergunta, que nem todo mundo conhece, sabe que tem essa área, que realmente tem uma carreira, né, uma profissionalização dessa área de organização. Então achei bem bacana a gente trazer o tema. E chamei uma pessoa que entende muito do assunto, que é o profissional da área, que tem formação e é uma querida. A Obrigada. Andrea Frasson, trabalha com organização, ela tem uma empresa, ela é personal organizer, ela tem uma empresa que trabalha com isso. E aí convidei ela, então a gente já troca figurinhas há muito tempo sobre o assunto, porque ela trabalha comigo aqui em casa, me ajuda bastante. E aí, veio o convite, não é? Pra gente poder falar sobre isso aqui. Deixa eu apresentar ela então. A gente se conheceu, eu e a Andrea, por conta da mudança que eu fiz para esse apartamento que eu moro agora. Quando a gente fez a reforma e quando a gente estava se mudando, eu precisei de ajuda para colocar tudo nos eixos, colocar a casa no lugar. E a pessoa que morava no apartamento antes de mim já tinha trabalhado com a Andrea também nessa questão da organização e fez mil elogios e falou: olha, uma pessoa super bacana que vale a pena conversar. E aí entrei em contato com a Andrea veio me ajudar a partir da mudança. E assim a gente continua nessa ajuda há bastante tempo, já há mais de um ano, né? É, 1 ano e meio, acho. E dizer que aqui no Só Melhora, no Instagram, no blog, no YouTube, a gente fala bastante sobre organização também, sobre a vida prática, com um pouquinho de poesia. Para quem não conhece, está chegando, que eu tô vendo tem bastante gente de fora que está chegando. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade aqui no Só Melhora. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria então que a Andrea se apresentasse para as pessoas que estão chegando, um pouquinho para quem não te conhece conhecer mais. Eu sou Andrea Frasson, eu sou contadora de profissão, né? E migrei para essa área aí, por meados de 2017, né? Eu comecei fazendo faxina e ainda faço, né? E em razão disso, surgiu uma oportunidade na primeira casa que eu fui. Então, o que que aconteceu? Eu sabia que eu podia fazer algo mais, né? Além da faxina. Então, eu decidi, se não, por que não fazer organização, né? E aí eu comecei, como quem do nada, né? Fazer, e acabei gostando, me especializei na área, fiz o curso, né? Com a Priscila Saboia, um curso online, muito bom, por sinal, né? Para quem não conhece, tem vários cursos. Antes tinha vários presenciais, né? Agora, hoje, tem bastante online também. Mas eu, na época, eu fiz online por questão de logística também, né? E tinha um filho pequeno, tudo. Mas para mim foi maravilhoso, né? Continuo com ela até hoje também, me especializando. E estou nessa área. Faço faxinas e também organização. É bem legal da gente falar de uma oportunidade de trabalho, eu acho, assim, né, Andrea? Porque às Isso, vezes é. as pessoas não têm essa consciência de que isso pode mesmo ser uma profissão, né? Uma profissão. Assim como a Andréia, eu também não atuo hoje na minha primeira formação, a vida vai abrindo caminhos pra gente, né? E a gente vai estar Isso, aproveitando é. as oportunidades que vão se abrindo. Eu queria que tu falasse assim, pra gente entender um pouco da área, né? O que é então uma organização profissional, assim? Como que ela pode ser vista como uma profissão, como uma área de atuação? Como que a gente entende essa profissionalização da organização, que não é, né, só eu estar na minha casa. E assim, eu sempre comento aqui, mas deixa eu falar mais uma vez. Sim. Organização é diferente de arrumação, não é? A gente pode arrumar as coisas, a gente pode até limpar as coisas e não tá organizado, porque muitas vezes as pessoas reclamam que a bagunça volta e normalmente ela volta porque não foi feita a organização e sim a arrumação. Vamos falar um A pouco disso, arrumação. então, Andréia, né? O que é essa organização profissional? Sim, assim, o nome já diz, né? Personal organizer. Então, o personal, ele vem de personalização. E é adequado a uma pessoa específica, é algo personalizado para aquela pessoa, né? E organizer vem de organização. Então, assim, o que que a gente faz?
Por isso que tudo tem um curso que a gente faz, se especializa nessa área, né? Para poder atuar. Porque é bem diferente de eu ir lá numa casa e arrumar uma gaveta e organizar. Porque tudo vai ter uma lógica. Otimização de espaço, ver o que o cliente precisa, né? Quais são as necessidades dele. Tudo é personalizado para ele. Então, a sua casa vai ser diferente da outra. Vai ser totalmente, são coisas distintas. Assim, muitas pessoas perguntam, não dá para fazer daquele jeito? Mas não, cada espaço tem a sua visão, né? E assim, cada personal organizer, ela tem o seu jeitinho, né? A sua maneira de trabalhar. Então, a gente também é distinta nisso, né? Cada uma leva para um lado, cada uma trabalha numa área de atuação, né? Então, se eu for organizar uma cozinha, vai ter organizadores específicos para aquele lugar, por exemplo, uma gaveta. Se eu organizar uma gaveta sem organizador específico para aquela gaveta, sem calcular o espaço, pode ficar arrumado, mas vai continuar a bagunça porque não vai ter a delimitação de espaço, entendeu? Por exemplo, uma concha, eu estou te dando assim um exemplo mais visual, né? E do que um guarda-roupa, porque o guarda-roupa a gente vai lá, faz as dobras, né? A gente pode colocar caixas organizadoras nos guarda-roupas também, mas é diferente de uma cozinha, né? Que tudo tem a delimitação de espaço, um banheiro também. Um banheiro precisa, às vezes, caixas organizadoras para delimitar o estoque. Essa questão da personalização é muito legal, assim. Sempre gosto de falar que a gente, para tudo na vida, né? A gente tem que adaptar conforme o nosso contexto, conforme a nossa situação. Eu falo bastante aqui no Sou Melhora sobre organização de tempo, organização de vida, planejamentos. Sou fã do Planner, né? Que é a minha ferramenta de organização. A Andrea trabalha bastante com casa, que leva imagino eu, né? Tô aqui, me corrige se não estiver fazendo sentido, mas eu imagino que todas esses fundamentos da organização sejam aplicados para casa. E aí eu gosto sempre de falar dois pilares bem importantes, assim, Andréia, que eu acho. Um é que a organização é uma coisa que é um hábito que tem que ser criado, né? E não é uma coisa, então, portanto, do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho cada dia, até porque é cansativo essa questão toda da casa também. É cansativo, então a gente faz um pouquinho todo dia. Esse é um item, então, que a organização ela é um hábito que a gente pode criar e que vai ajudar a todas as áreas da nossa vida. E o outro pilar que eu sempre gosto de falar é o da personalização. Tem que fazer sentido para a pessoa, né? Para o teu contexto e para o teu momento de vida, né? Porque assim, a gente é diferente de outra pessoa e a gente é diferente da gente mesmo em momentos diferentes da vida, né? Então isso a gente precisa estar sempre ajustando, sempre adequando. E aí eu queria que tu pudesse contar pra gente como que um personal organizer vai trabalhar com essas pessoalidades, né? Como que é feito esse trabalho? Antes de começar a organizar, eu imagino que tem uma conversa, tem, né, alguma entrevista, algo nesse sentido, assim. Conta pra gente como que é esse comecinho para conseguir uma outra pessoa organizar a minha casa, entende? Essa não é a tua casa, né? Então, como que tu entendes essa pessoa com quem tu está trabalhando? O que a gente faz, quais são mais ou menos os passos, né? Então, o cliente, ele contata a gente, né? Através das redes sociais, WhatsApp, e aí a gente conversa. Nessa primeira conversa, a gente vai tentar buscar dele o que ele está precisando realmente. Porque tem várias coisas distintas. Ele quer uma pós-mudança, ele quer uma pré-mudança. O que seria essa pré-mudança? Então, esse primeiro contato vai ser para que ele está necessitando. Ou se ele está necessitando só organizar o guarda-roupa dele, né, no caso. Se ele quer para uma coisa maior, para essa mudança. Se ele quiser para uma chegada de um filho, né? Organização baby, várias outras áreas de atuações que depois eu vou colocar para vocês, né? Mas assim, o primeiro contato é esse. Então, o que eu normalmente faço
e eu gosto de fazer particularmente, é a visita técnica. Então, como é que seria essa visita técnica? Eu gosto de ir até a casa do cliente e conversar com ele presencialmente para saber a real necessidade dele. Essa visita que a gente faz, eu não cobro. Geralmente é sem compromisso, eu vou até a casa do cliente, converso. Mas em função da pandemia agora, muitas pessoas preferem mandar fotos, vídeos, e eu prefiro até vídeo, né? De tudo que ele quer organizar, né? Mas, como te falei, que eu prefiro presencialmente, né? Então, a gente vai com todos os cuidados, conforme as orientações, né? E ali a gente vai conhecer o que realmente o cliente quer, as necessidades dele, o que ele busca com essa organização, né? Porque não adianta eu ir lá e organizar tudo, ele gastar, porque ele vai se empenhar, ele vai ter um custo em cima disso, né? E daqui a pouco as pessoas da casa não abraçarem a questão com a pessoa, né? Que quer essa organização. Então, é como você disse, Thalita, todos têm que estar envolvidos, o momento tem que ser aquele também, né? Porque não adianta você só da casa querer e as outras pessoas não estarem envolvidas. Porque eu posso organizar minha cozinha, deixar tudo organizado. Se isso só eu que mexo, é uma coisa. Agora, se são todos os outros, aí, se o cliente quer a casa inteira, eu vou procurar ver as necessidades dela, né? Se realmente os filhos estão adaptados, vão querer isso também, né? Então, tem toda essa conversa. Então, nessa visita técnica, a gente primeiramente vai ver isso. Eu costumo tirar fotos, se eu for, né? Eu tiro fotos, faço vídeos, vejo o que a cliente quer, se a cliente prefere produtos organizadores ou não. Tem clientes que já têm esses produtos, né? Que seriam caixas organizadoras, seriam para otimizar os espaços, né? Colmeias também. E aí, nessa conversa, primeira conversa com ela, eu vou delimitar tudo isso, né? Após isso, sabendo das necessidades dela, eu volto e faço o orçamento. Aí, passando o orçamento, então, o primeiro contato seria, o primeiro e o segundo contato seriam esses, né? Outro detalhe bastante importante que nós temos é a ética, né? Porque a gente está entrando num espaço do cliente, né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas e saber quem que você leva para ajudar também. A gente tem essa questão, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, eu não vou contratar um personal para ir na minha casa, às vezes pensam que é muito caro. Mas, em primeiro lugar, ele tem que ter esse contato, que, falando de preços aqui também, cada um precifica de uma forma, né? Ou por projeto, ou por diária, ou por hora. Então, assim, a pessoa não tem que ter receio de entrar em contato com nós pensando que é um serviço muito caro. É um serviço que vai beneficiar a vida dele futuramente, porque após feita a organização, então, como eu digo, se todo mundo abraçar isso, né, vai continuar, a vida vai se tornar mais leve. Assim, eu sempre fui organizada, sou suspeita em falar, né? Desde pequenininha eu tenho esse... Então, a pessoa tem que querer isso em primeiro lugar, né? Tem que querer isso para a vida dela, tem que saber que vai ter uma continuidade, né? E assim, a gente faz manutenção depois de fechado o orçamento, de ir na casa da pessoa, de ter todos esses cuidados em função da pandemia, que a gente trabalha com máscara, tudo, né? A gente faz essa manutenção em torno de uns 30, 40 dias, dependendo, combinando com a cliente, né? E ver se a pessoa se adaptou a essa organização, se necessita trocar alguma coisa de lugar ou não. Por exemplo, eu não me adaptei com isso. Eu quero que você troque, que mude para outro canto, que faça alguma alteração que melhore a logística da casa, né? Porque às vezes, né, não se adapta. Então, a gente não tem que fazer conforme a gente quer. E sim, pelo menos esse é o meu lema, como o cliente quer. Não adianta estar bonito, maravilhoso,
e não tem praticidade com o que está disposto, né? Com o dia a dia. Eu gosto de estar aqui falando desse assunto, até foi a minha justificativa para convidar a Andrea, justamente pelo que ela falou. Às vezes a gente acha que é uma coisa de rico, sabe? De famoso, ter uma casa organizada para uma pessoa não organizada. A gente acha que está fora do nosso alcance. E na verdade não, Sim, né? Eu sim. posso contratar parcelas de organização por cômodo, por área, ou a casa toda, né? Eu posso ir por partes, pelo que eu estou entendendo é isso, e aí a gente consegue diferenciar essa precificação. Tu trabalha assim, Andréia, por área ou por tempo? Como é que funciona? Não, eu trabalho assim, por exemplo, o cliente quer só o quarto, só o guarda-roupa dele. Eu faço só o guarda-roupa dele. Aí eu precifico, a minha precificação está sendo por diária, né? No momento. Defino tanto, eu chego a trabalhar até 8 horas por dia, de 8 a 9 horas, para ter intervalos de almoço, né? E aí eu fico na casa do cliente. Se ele quiser, por exemplo, fazer mais de um cômodo, né? Por exemplo, o quarto das crianças, o quarto dele e a cozinha. E ele prefere que eu precifique por área. Também eu posso fazer dessa forma. Não, eu quero que tu faça só a cozinha. A cozinha vai levar 2 dias. Então, eu vejo quanto que vai dar para fazer a cozinha. Aí depois ele quer fazer o preço de cada um deles em separado, né? E depois fazendo um por mês, digamos assim. Também faço. Isso tudo vai do contato do cliente, né? Porque às vezes, como tu falou, para a pessoa fica muito pesado fazer todos de uma vez só. Então, o que, que a gente faz? Quando a gente faz a manutenção, a gente volta para fazer o outro cômodo. E assim vai fazendo a casa, né? Entendi. Não há necessidade de fazer tudo de uma vez só. Mas por exemplo, se tu fizer um pouquinho por vez, a tua casa vai ficando organizada. Aos Né? poucos vai, como eu estava comentando, plantando a sementinha da organização, tudo vai ficando no lugar. E aos poucos a própria pessoa vai tendo essa oportunidade de ir adquirindo esse hábito, né? Porque eu entendo assim, muitas vezes não, sempre, vamos falar sério, sempre. A organização externa reflete a organização interna, não é? Com certeza. Com certeza. E eu acho que isso é uma via de mão dupla, assim. Eu sinto dos dois lados, sabe? Quando eu não estou bem organizada internamente, eu acabo desorganizando externamente. E muitas vezes, quando eu organizo a minha casa, eu acabo conseguindo organizar os meus pensamentos. Eu já coloquei até como exemplo, assim, como ilustração em outras lives. Tem dias em que eu tô com a mente muito agitada, muita coisa para fazer. Eu pego e organizo a minha mesa, ou eu organizo uma gaveta da cozinha. E parece que, sabe, junto com o movimento externo, os pensamentos vão se organizando também, né? Então, eu imagino que esse trabalho contínuo do profissional organizer também ajude nessa compreensão, não é? Da organização do próprio cliente. Eu também sou que nem você. Eu, assim, quando estou com a mente desorganizada, eu procuro... me parece assim, tem alguma coisa fora do lugar, eu tenho que ir lá, organizar. Parece que a mente começa a trabalhar melhor. Assim, um exemplo, você precisa de uma coisa, né? De um objeto. E você saber onde ele está, até uma agulha, uma linha, que às vezes você precisa. Tem casos assim que não sabem onde é que está. Então, se tu souber a casinha dela, que eu sempre digo que cada coisa tem a sua casinha, eu aprendi da Priscila, onde é que eu fiz o curso, que cada coisa tem a sua casinha, né? Então, se tu tem aquele objeto naquele lugar, e se todos da casa sabem que está lá e precisar, ele vai lá, busca, usa e devolve. Não, parece, a vida não fica mais leve, não fica mais... eu acho que tem que se levar a vida assim. A gente passa por aqui tão rápido, né? Então, e a casa é o nosso lugar de descanso, ela tem que estar leve, né? Eu queria colocar sobre isso que tu comentasse. Eu tenho amigas, enfim, e pessoas conhecidas que às vezes no automático do dia a dia, na confusão, na correria do dia a dia, a gente pensa que a gente não tem tempo para parar
e organizar a casa, sabe? Que a gente não, que tá Sim. tudo tão corrido, tá tudo, já tô tão cansada, que aí como é que eu vou parar e organizar a casa? E a pessoa não se dá conta que essa organização é justamente essa organização que vai ajudar a não ter essa correria, a não ter esse atropelo do dia a dia. E aí, o meu intuito de estar aqui falando sobre organização profissional é isso. Existem pessoas que adoram organizar, que gostam do processo em si, como eu, como tu, não é? Que a gente curte isso. Eu realmente fico Sim. animada quando eu tenho que organizar um guarda-roupa agora, meio do ano chegando, tá na época, né, de fazer a revisão do guarda-roupa, das roupas, eu tô animada. Tipo, eu já tenho E cronograma, o dia do Vinícius já mudança de foi, estação. o próximo do Charles, o próximo meu, já tem cronograma, já tô animada para os finais de semana fazer isso. Tem gente que não gosta e tá tudo bem, Não, e tem gente que gosta e acha que não tem esse tempo. E aí que sim. vem o profissional dessa área, que pode ajudar justamente essas Isso, pessoas, que nem todo mundo é obrigado a gostar, e nem todo mundo vai isso. encontrar um tempo, né, na sua Para organização do fazer isso, tempo para fazer isso, e é justamente por isso que com existe certeza. esse profissional dessa área. Mas ressaltando essa importância do quanto é justamente ter uma casinha para cada coisa, como tu estavas falando, vai organizar, vai ajudar a ter essa leveza, essa praticidade, essa funcionalidade do dia a dia. Fala um pouquinho pra gente das áreas, então, Andréia, do personal organizer, para que as pessoas possam Tá. saber aonde elas podem pedir ajuda, né? Em que tipo de ajuda tu podes dar para elas, assim. Tem a organização de pré e de pós-mudança, né, que contrata a organização para fazer, embalar todas as coisas antes da mudança, né, faz toda a seleção, ali já faz o descarte, né, e tem a pós-mudança, que daí organiza toda a casa do cliente. Então, ele chega lá realmente quando estiver tudo organizado, né. Eu já fiz isso e, particularmente, as pessoas gostaram muito, né. Porque chega lá, tá tudo em ordem. Aí a gente faz um tour com o cliente, mostra tudo que foi feito, né? Aí tem organizações de casas, de residências normal, por cômodos, né? Cômodo. Tem organização de empresas, tem organização também de ambientes para as pessoas com necessidades especiais, deficiência visual, auditiva, as pessoas que requerem sistemas mais práticos, né? Para Uhum. saber tudo onde é que está, no seu devido lugar. Organização Baby, que tem muitas organizers que adoram fazer organização Baby, né? Organização de enxoval de bebê, inclusive. Tem uma que agora muita gente não conhece, que é a organização pós-luto, né? Que são pessoas que perderam entes queridos, né? E que não sabem o que fazer com roupas, com pertences da pessoa. Então, tem pessoas especializadas nessa área aqui, que já estão se especializando e que já são, né? Que já têm um vasto conhecimento. Ai, Um que legal. treinamento de funcionárias domésticas, né? Para otimização do trabalho. Esse Uhum. também eu faço, né? Treinamento de funcionária doméstica e para saber como otimizar o tempo, né, na casa, não gastar muito tempo, não gastar muito produto. Como eu faço a parte da Uhum. faxina também, eu tenho uma vasta experiência também nisso, né? Organização de Uhum. recém-casados, para os recém-casados eles se adaptarem à vida a dois, né? Porque Uhum. tem pessoas que nunca moraram juntas, né? E precisam dessa organização, né? Tem preparos de malas de viagem, né? Ali também eu cito uma personal styler, né? Que elas geralmente também é uma ótima personalização na hora de Uhum. tu fazer uma viagem para não levar tanta roupa, elas fazem os looks também, né? E tem algumas que se especializam na área da organização para poder organizar a mala também. Então, otimiza, faz as duas coisas em uma só, né? Organização de rotinas, né? Rotinas de agenda, de estudo, né? Porque tem pessoas que, até eu vou citar, pessoas com TDAH, né?
elas precisam, além de fazerem uso de medicamentos, elas precisam desse auxílio, dessa organização para poder se centrar, né? Para saber por onde Uhum. começar. Então, organização de rotinas, organização de empresas, mais especificamente de escritórios, né? Que daí, o que elas fazem? Elas fazem um sistema eficaz, né? Na organização de documentos, identificação, né? Eu vejo também que tem restaurantes, como é que eu posso dizer? Organização de estoques, né? Uhum. Porque às vezes tem restaurante que não tem essa otimização também de espaço, né? E precisa, por ser muito pequeno. Então, tem organizers que já fazem isso. Tem organização digital, que seria de celular, de computador, né? De Os fotos, arquivos. organização de fotos, né? Arquivos. Organização de fotos físicas, tem também. Tem organizers que fazem. E tem também organização de tempo. Olha só, tem até para isso. Tem personal que fazem, tem até uma amiga conhecida que faz esse tipo de organização. Então, tem para todas as áreas. Para quem quiser ser organizado, tem organização, Tem ajuda. né? Quem quiser ajuda é só Tem pedir que ajuda, tem ajuda disponível. que tem ajuda. E assim, a gente também, um parênteses aqui, a gente tem uma associação, né? Que é a Ampop, né? Que a gente pensa, não tem associação, não tem nada, é uma coisa muito vaga. Não, a gente tem alguém que nos Tem uma auxilia estrutura. nessas partes, uma estrutura, né? Que é a Associação Nacional dos Profissionais de Organização e Produtividade, que é a Ampop, né? Nasceu em 2013, né? E aqui no Brasil começou em 2002, né? Pulando um pouco, né? Falando um pouco sobre isso. Mas Uhum. só em 2013 que elas começaram a mexer os pauzinhos para poder fazer a associação. Aí fizeram, então a gente tem uma base. Até eu, como contadora, agora a gente tem até um KNAI para a gente, né? Porque antes a gente não tinha, a gente utilizava de diarista, né? Então agora já Uhum. conseguiram criar um KNAI para a gente. Então é uma área que vai se desenvolver bastante, né? E é uma área que as pessoas vão começar a, a ver que é essencial para a vida delas, entendeu? Então, O quanto como, pode trazer como eu de falo benefício, sempre, né? é questão de benefícios, né, para a vida da pessoa. Uhum. Muito Então, legal. eu acho E por que isso que é a importância da gente estar aqui falando sobre todas essas áreas, sobre todas isso, essas opções que as pessoas têm, né? Às opções, vezes a né? gente acha que a gente não tem o que fazer, olha aí, tem um monte de opção. É só Tem um buscar monte de essa opção. ajuda que ela É, existe. E queria colocar, Andréia, que a Aline está comentando sobre o desapego e que nesse trabalho do personal organizer, nesse processo, tu também ensinas a fazer esse desapego e que eu imagino que isso, seja não só uma parte importante, mas uma parte até difícil, né? Porque muitas vezes as é, pessoas não têm consciência do desse apego que ela tem às coisas, né? Da real necessidade isso. ou não dos itens que tem em casa e do porquê ter aquilo em casa se não tem uma necessidade. Fala um pouquinho pra gente desse processo do desapego. Eu vou te confessar que antes de eu começar tudo isso, um tempo atrás, eu também era bem apegada, entendeu? Aí fui trabalhando a minha cabeça, aí entrei na área da organização e eu vi que às vezes o menos é mais, entendeu? Você não precisa ter 20 pares de sapatos, 30, 40, se te faz a mesma coisa com 5, com 10. Isso depende da profissão. Mas tem muita gente que acumula muita coisa em casa sem necessidade. Então, o desapego, a gente tem que conversar com o cliente com muito cuidado, né? Porque às vezes a gente não conhece a realidade dele. Então, eu não posso obrigar a cliente a se desapegar, por exemplo, de uma coisa que tem sentimento para ela, entendeu? Então, isso ela vai vendo aos poucos, né? Aos poucos a gente conversa, a gente te faz a pergunta: isso é necessário para você?
Se você tem duas blusas iguais, talvez você não queira doar uma, entendeu? A gente faz essas perguntas, mas a gente não impõe, né? A gente não pode impor, né? Conversa, tem que ter o lado da psicologia também envolvida. Tem muitas pessoas que são acumuladoras. Tem bastantes objetos e isso tudo, em primeiro lugar, antes da pessoa organizar, a gente até, os acumuladores, a gente procura que a pessoa pesquise ou fale com um psicólogo, com alguém antes. Porque, Tem uma inclusive, orientação nesse sentido. tem uma orientação necessária em relação a isso. Tem profissionais que são especializadas nesse assunto, né? De acumuladores. Então, é bem delicado. Mas esse descarte, ele tem que ser feito. Ele tem que ser feito antes de iniciar a organização. Por quê? Porque você não adianta eu ir lá organizar a casa da pessoa e colocar, por exemplo, uma tampa de caneta que não é no mesmo lugar que ela estava. Eu estou dando um exemplo pequeno, né? Isso tudo tem que ser feito antes, até documentos, roupas. Então, a gente faz esse descarte, por exemplo, das roupas. A gente separa o que é para conserto, o que é para doação, o que vai ser descartado mesmo, que não tem mais condições de uso, né? Coisas muito rasgadas, porque às vezes dá para tu consertar e doar, né? Uhum. Tu não vai colocar uma peça porque tem um furinho no lixo, né? Então, isso eu sou bastante a favor da sustentabilidade, né? Eu assim procuro cortar custos em relação a isso. Então, se o outro necessita, por que não doar para ele? Às vezes você vai ficar bem mais feliz doando do que ficando com aquela peça, por exemplo, no guarda-roupa que você não vai mais usar. E assim, Parada, né? o que a gente Acumulando poeira. acumulando poeira. Então, o que a gente pergunta sempre: faz quanto tempo mais ou menos que você utiliza essa peça? 1 ano, meio ano? Ai, André, essa peça eu não utilizo faz 2 anos. Então, eu penso, não está na hora de doar? Você já comprou uma. Então, assim, o lema é: comprou uma peça, doa uma. Entendeu? Assim, você vai fazendo sempre uma renovação do seu guarda-roupa e não vai ficar acumulando coisas, entendeu? Então, esse Uhum. descarte que a Aline falou, assim, eu até fiz com ela, é bem importante, entendeu? É bem importante e ela ficou, assim, maravilhada, né? Porque ela pensou assim, quanta coisa que eu não uso e que eu posso, né? Fazer com que outra pessoa fique feliz, né? E porque muitas coisas não vão fora para o lixo, elas são colocadas em caixas para doação, né? E muitas E coisas são geralmente essa colocadas em doação. prática, eu imagino, porque muitas pessoas têm coisas que Isso. nem lembram que tem e por isso não usam, né? E não usam. E outra coisa, quando a gente faz organização, a gente dá preferência para deixar tudo exposto na frente, né? Para a pessoa poder usar. Porque se tu coloca alguma peça atrás, por exemplo, eu no meu guarda-roupa eu não tenho espaço para deixar tudo na frente. Mas o que que eu faço? Inverno atrás, verão na frente, verão atrás, né? Conforme a estação eu vou modificando. Mas o que que eu digo para você? Eu já, meu Deus, esse ano eu botei para doação acho que umas 10 sacolas. Porque assim, não uso, vai para doação. Vai para doação. Para brechó, para os animais, para fazer, né? Não adianta, tem que fazer fluir, tem que fazer circular. Inclusive utensílios da cozinha também, porque a gente vai sempre achando novidade, novidade, e vai entulhando. Meu, Entulhando, e na entulhando. cozinha, às vezes, a gente tem uns 3 saca-rolha porque não sabe onde enfiou, né? Aí compra outro, daí compra outro. Deixa eu Mesmo. colocar uma pergunta aqui da Geni. Ela está perguntando onde que ela pode aplicar a sustentabilidade na organização, além do guarda-roupa. É a Jennifer, né? Eu vou te dar uma ideia que até postei esses dias, né? Porque tem muita gente que tem. Eu vou te dar um exemplo da cozinha, ou do banheiro também pode ser utilizado. Potes de sorvete, né? Não tem condições de comprar organizadores,
tenta utilizar os potes que tiver em casa, né? Por exemplo, eu fiz uma organização uma vez no banheiro, que eu fui até inclusive fazer faxina, e aí eu vi que ela tinha bastante pote de sorvete. E ela precisava delimitar os espaços dela na gaveta do banheiro. Aí eu peguei, utilizei os potes e coloquei todos eles assim e separei categorizei tipo sabonete, shampoo, tudo que ela tinha dentro do banheiro e ficou organizado. Isso é a organização, isso é usar da sustentabilidade, preservar o meio ambiente, porque tu vai lá e compra, 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 compra. Se a pessoa tem condições, se a pessoa, né? Mas tem gente que pensa, eu não tenho condições de comprar aquele organizador que tem lá. Mas, tipo, tu pode deixar uma coisa organizada, um local organizado, com o que você tem em casa, né? Não Exato. vai pensar que aqui em casa eu tenho organizadores. Não, eu me adapto conforme eu consigo fazer pelas minhas condições, né? E é isso, Então, que no fim das contas não existe colocar um lixo no mundo, né? O lixo vai estar em algum lugar, ele não vai sair do mundo, em algum lugar ele vai estar lá acumulado de qualquer maneira. Eu vou pegar com aqui para dar certeza. exemplo, quando tu fizesse Sim, o teu post sobre reorganizar, até, e aí, respondendo a pergunta da. Eu tô falando Geni Santos porque é assim que tá o nome, mas então é Jennifer o nome sim, dela. sim, A gente. Andrea comentou sobre reutilizar materiais. Essa minha caneca que eu amo da Mini, linda, maravilhosa, tá rachada? Tá rachada? Não posso usar ela Sim. para tomar café. Aí ela veio virar um porta-treco no meu escritório. Então é um outro jeito, sabe, Sim. Jennifer, da gente pensar a sustentabilidade, reutilizar peças para funções que a princípio elas não tinham sido pensadas. Isso mesmo. E eu até uma vez postei também uma caneca da minha mãe, eu acho que ela tinha 50 anos a caneca. E eu não sei a burrada que eu fui fazer, que alguma coisa caiu de cima, que eu estava pegando e caiu bem em cima da minha xícara. E caiu a alcinha, sabe? Quebrou a alça. Eu disse, ai não, vou ter que dar um jeito nisso. E plantei uma suculenta. Eu, inclusive, até postei sobre isso. Ela vai Sim. ficar mais um tempo comigo. O que fala? O Feng Shui também fala muito sobre isso. Não segurar coisa quebrada em casa e toda aquela. Eu também penso desta forma, mas assim, se eu fosse colocar isso, não seria um apego, é uma lembrança que eu tenho, entendeu? Então ela fica comigo por mais tempo, mas se adapta a uma outra coisa, né? Ela vai ter uma outra função e não vai para o lixo. É nesse sentido que eu quero falar, entendeu? E é Então, uma aqui, por boa exemplo, no meu lembrança, né? Porque às vezes a é gente como lembrança. guarda coisas que trazem más lembranças pra gente. A gente olha para aquele negócio e fala, putz, eu tinha que ter feito isso, putz, eu tinha que ter jogado isso fora. Né? E assim, não, É, é. é um lembrete visual de algo bom, de uma pessoa boa, né? De uma pessoa boa, é isso. E é isso que a gente tenta fazer. Eu, pelo menos, tento fazer para a sustentabilidade, né? E sobre as doações que tu falei, né? O que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer com que o cliente faça essa doação. Mas quando o cliente não pode, a gente tem locais que eles recebem, né? Eu tenho famílias que eu ajudo, que vem de fora, vem na Venezuela, vem em vários lugares, né? E que aqui do nosso bairro, que eu ajudo. Então, o que eu puder doar para eles, porque eles vieram para cá sem nada. Então, se eu não preciso, eu dou para outra família, entendeu? E assim, eu vejo a alegria assim, no rosto deles. Tu não precisa de mais nada. E aí, Tudo então, bem. já entrando na parte das dicas, a Fran, que é minha amiga, vira e mexe, eu falo dela aqui nas lives, porque ela tá sempre acompanhando, a gente conversa pra caramba. E é uma conhecida da Andrea em comum, porque a Andrea também trabalha com a Fran. A Fran tá É, pedindo dicas para manutenção da organização. Ela tá dizendo que ela organiza, mas que as coisas não duram. Antes de abrir a palavra para a Andrea, eu vou dar a minha dica, tá? Porque é justamente a tá, dica que tá, eu tá. separei para comentar aqui na live, que é de manutenção, Fran. Ó, transmissão de pensamento, amiga. É. Etiqueta, tá? Minha dica é etiquetar as coisas. Eu trouxe aqui para É. mostrar a minha etiquetadora. É uma maquininha Uhum. bem simples, tá? A gente escreve as palavras e aí ela imprime, depois a gente corta aqui, sai a etiquetinha.
E a gente coloca em tudo, sabe? Em tudo. Por quê? Para dar nome para as casas. Sabe as casinhas que a Andrea falou? Se as casinhas têm nome, a gente se obriga a devolver as coisas para suas casinhas. E as outras pessoas que moram na casa, que não foram, ou que não foi quem fez a organização, consegue manter essa organização. Porque tá ali, tá escrito, aqui é o lugar de camiseta de manga curta. Vai botar em outro lugar? Poxa, não, né? Tá escrito, sabe? É mais fácil, Fred, tu enxergar e colocar naquele lugarzinho. E aquele lugar. Eu vou pegar, deixa eu mexer aqui, vou levar vocês para ver a minha despensa. Olha a intimidade da pessoa mostrar a despensa na live. Vou mostrar, porque tem um exemplo. Mas não tem problema mostrar a tua despensa. Ela é maravilhosa. A Andrea que organizou a minha despensa, é por isso, gente. Olha lá. Deixa eu ver. Tá escuro? Dá pra ver? Tá, dá pra ver. Olha lá. Etiqueta, tá vendo? Eu sei o que tem aqui dentro. Isso aqui, ó, é outra dica bem legal, né? Os sprays que a gente pode usar. Isso. E aí tem o conteúdo do que tem aqui, porque não sou só eu que uso, né? Aqui na minha casa. Ó, eu tenho aqui produtos para as roupas. Aqui, o que tem dentro do pote, que é o álcool. Tem os produtos em uso, ó lá. Deixa eu puxar aqui para fora, que tá meio escuro. Tá vendo? Aqui eu tenho os produtos em estoque. Então, assim, colocar nome nas coisas. Ô, Thalita, ajuda muito a manter. Diga. Thalita, aquele potezinho que tá lá, aquele ali fui eu que coloquei. Outra dica de reuso, não é? Isso mesmo, olha aqui, ó. Dica de reuso da esse ali, Andrea, ó. Ela pegou uma embalagem de produto que tinha acabado e fez aqui o pote pra gente organizar as escovinhas de limpeza. As escovas. E é isso, né? E funciona, né? E super funciona. Tô dando aqui, mostrando a despensa, porque realmente é um lugar da casa em que todo mundo usa, né? Todo mundo mexe aqui em casa. Sim. Se a pessoa não tem uma etiquetadora, porque assim, também não tô aqui para incentivar consumo, não é essa a minha intenção em dar essa dica. Isso. Mas faz a etiquetinha escrita, sabe? Com canetinha e fita crepe, funciona igual. Funciona igual. É, gente. Foi isso que eu ia falar, né? Não tem etiquetadora? Faz um adesivinho lá escrito. Não tem... Vai fazer a mesma função. Sabe o que funciona muito isso? Com criança. O guarda-roupa do meu filho, do Vinícius, por exemplo, ele é todo etiquetado. Porque assim, ele sabe onde já tem a roupa certinha, né? Onde já tem a manga curta, onde tem o uniforme do colégio, onde tem calça, onde tem bermuda. E aí isso dá independência para ele. Eu falo, Vinícius, vai lá, troca de roupa. Ele abre a porta, ele sabe onde ele pega as peças. Funciona para marido também, tá? Que homem não sabe coisas, não é? Aí a gente também dá uma ajudinha colocando os nomezinhos lá. Super ajuda. Com certeza. Falando em guarda-roupa, vamos à dica de dobra, então, Andrea. Então, assim, ó. É o moletom agora que estamos no inverno, né? E criança com capuz, tá? Então, assim, geralmente as pessoas dobram assim, né? E colocam o capuz por fora, certo? Assim, é mais fácil para ele desenrolar. Então, como é que você faz? Você coloca o capuz aqui, ajeita direitinho, né? Dá uma alisada. Aí, dobra aqui a manga. Agora tu ganhou uma ajuda de cineasta, ficou bem melhor. Agora estamos vendo tudo. Do outro lado, coloca a manga. E o que você faz? Dobra aqui. Aí, ele vai ficar dessa forma. E o que é importante? A etiqueta, né? Para tu saber que é o moletom com capuz. Se você não tiver como pendurar, né? Que o pendurado, ele fica mais visível, certo? Ele vai ficar mais visível para tu saber. Mas muitas pessoas não têm onde colocar. Então, a dica é essa. Coloca o capuz por dentro, né? E aqui. E outra dica que eu vou dar é dos echarpes agora, que é friozinho também, para a mulherada aí. Então, vamos lá. Echarpe com franjinha. É mais difícil. Também, se você não tiver aonde pendurar, o ideal é dobrar. Aí você junta as pontas, certo?
pega a parte das franjas, coloca aqui, não precisa ser até o final, aí dobra na metade, dobra outra metade em cima, aí o que você faz? Dobra ao meio, aí ele vai ficar uma casinha aqui, tá vendo? Nessa casinha, você coloca a outra parte. Aí, dependendo do tamanho da sua gaveta, tá? Ele vai ficar assim, ou assim, ou assim. Aí você decide. Às vezes, a dica aqui também é colocar em caixas organizadoras, né? Que daí eles vão ficar todos lá, porque a gente utiliza uma vez por ano, né? Então, o ideal é... As caixas duas dicas ficam essa mobilidade também, né, Andréia? Da sazonalidade, por exemplo. Você consegue tirar as roupas de verão e trocar pelas roupas de inverno com mais facilidade se elas estão em caixas, né? Isso mesmo. Outra dica que eu dou para a Fran lá, que ela falou das dicas, é essa das caixas, né? Então, o interessante é você colocar, como você falou, etiquetar, né? O lugar onde que vai cada coisa, né? E que todos da casa tracem a organização, né? Para manter, tem que estar todos alinhados, né? Em primeiro lugar, eu acho que tem que ser feita essa organização para depois manter, entendeu? Porque se tu só arrumar, vai continuar a arrumação. Vai continuar a arrumação e não vai... Então, cada coisa tem que ser um lugar para depois manter essa organização. Precisa ter um ponto de partida, né? A organização, ela é pensada, né? Tem as técnicas, tem o porquê de ser feito de um jeito. Então, faz sentido que ficar daquele jeito. E aí, depois que tu tem uma organização com esse sentido funcional, aí consegue manter com certeza mais fácil, né? Vou deixar então o espaço para a Andréia, mas já agradecendo, dizendo que eu amei esse momento. Também. Estou com gostinho de quero mais. Eu também quero agradecer muito as pessoas. Também adorei muito, Thalita, pelo convite. Muito obrigada. Que bom. Obrigada então para todo mundo, gente. Uma boa semana para vocês. Com calma, sem apressar, vamos tranquilo que vai dar tudo certo. Leve e organizado. Boa! Tchau. Tchau, até mais.